Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Neste momento, estamos aqui para fazer um minutinho de uma live. Vamos estar falando sobre alguns assuntos a respeito da argumentação em questão da criação e existência de Deus. E neste momento, gostaria de estar fazendo um minuto de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, neste momento te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento, está falando um pouco sobre argumentações a respeito da sua existência, a respeito do teu reino, do teu amor, da tua bondade, da tua justiça. Te peço, meu Deus, neste momento que toma toda a direção deste estudo nas tuas mãos, que o Senhor abençoe aqueles que vão estar participando neste momento e aqueles que irão ouvir depois. Te peço que, no nome do teu Filho amado, toma toda a direção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando a gente fala em questão de argumentos teológicos a respeito da existência da pessoa de Deus, a gente sabe que há uma grande dúvida no coração das pessoas a respeito da existência de um ser criador, um ser que veio trazer a existência sobre todas as coisas. E por mais que talvez hoje, no mundo em que nós vivemos, principalmente na atualidade, a gente tem visto tantas pessoas perdendo entes queridos, pessoas amadas, mas a gente sabe que tudo existe, tudo veio à criação e existência por um Deus Todo-Poderoso que nos conhece muito bem antes da gente pensar em falar, em agir ou em ser. Nosso Deus, ele já sabia e conhecia todas as coisas. Quando a gente fala um pouco sobre questão de argumentos a respeito da existência de Deus, nós temos dois lados de pensamento. Alguns que acreditam que realmente Deus existe, alguns que acreditam que realmente Deus veio trazer a existência, o planeta, os seres humanos, em tudo. E com o outro lado a gente vê nos nossos dias atuais, isso aí questão até mesmo coisas de séculos, né, de pessoas debatendo em questão de falar que tudo que existe no planeta Terra é criado, né, por si só, toda a matéria, tudo que veio trazer a existência existe por obra do acaso. Mas a gente sabe que para aquelas pessoas que acreditam, sabe que tudo isso que existe, até a própria matéria criada, foi por um Deus criador, um Deus que sabe, conhece e veio trazer à existência todas as coisas pelo poder da sua própria palavra. E a gente vê que, por exemplo, muitos textos da Bíblia Sagrada nos falam muito a respeito de pessoas que acreditam, né, e na própria existência de todas as coisas, como também os textos falam, né, a respeito de pessoas nécias. Quando a Bíblia fala em questão de pessoas nécias, quer dizer em questão de pessoas loucas, que não acreditam na existência, né, e tudo isso que está feito e foi criado. Mas a gente sabe que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Isso a gente vê em questão dos Salmos, principalmente Salmo 19, né, que nos mostra que tudo que veio a ser criado pelas existências, né, veio ser criado pela existência do próprio Deus, que criou e rege todas as coisas. E hoje a gente pode ver, né, que as pessoas, quando elas acreditam num Deus que criou todas essas coisas,
elas sabem pelo próprio Deus veio trazer existência, pelo aquilo que elas acreditam, seja na sua profissão de fé, delas acreditar que existe um Deus, Criador de todas as coisas, que veio trazer a existência todas as coisas, conforme a sua palavra, conforme o seu amor e a sua bondade. Por mais que as pessoas não acreditam, né, nessa revelação especial, né, essa revelação que Deus dá a se conhecer a respeito da sua pessoa, a respeito da sua palavra, a respeito da existência de todas as coisas, né? Essas pessoas, elas, por mais que elas não acreditam nessa revelação especial que Deus dá a se conhecer aos seres humanos, através da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, através do seu Filho que foi enviado por nós e morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós viéssemos termos vida, e vida com abundância, e vida eterna através do sacrifício do seu próprio Filho. Isso nós vemos em questão da revelação especial, né? Ou seja, a revelação que Deus dá a conhecer aos seres humanos, enquanto dá a conhecer aos seres humanos, e esses seres humanos acreditam nessa revelação e sabem que Jesus Cristo é o Senhor, que todas as pessoas, desde Adão até os nossos dias de hoje, pecaram e estão destituídas da glória de Deus, e por meio da reconciliação com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós viéssemos, né, termos esse relacionamento com a pessoa de Deus. E segundo as Escrituras nos fala que todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, ou seja, isso nós vemos em questão de que a revelação especial, enquanto essa revelação é quando o ser humano aceita a pessoa de Cristo, reconhece que realmente Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e realmente essa pessoa reconhece nessa revelação especial quem é Jesus, né? Literalmente a gente vê isso, a pessoa aceita esse plano, essa carreira que foi proposta em questão do Evangelho, em questão do amor de Deus e da bondade. Isso a pessoa reconhece quem é a pessoa de Jesus Cristo. Isso nós nos tratamos e vemos nesses argumentos em questão de que a revelação especial da pessoa de Deus, né? Ou seja, Deus se dá a se conhecer, e essa pessoa, através da mensagem do Evangelho, ela realmente crer que Jesus veio por ela, morreu pelos seus pecados e ressurgiu para dar a essa pessoa não somente uma vida em abundância, mas, ou seja, pagou pelos nossos pecados aquilo que era merecido por nós, né? Ou seja, Jesus, ele fez o quê? Se sacrificou por toda a humanidade, né? Principalmente para aqueles que crê, principalmente para aqueles que o aceitam de todo o coração. É isso que nós chamamos de revelação especial. E a gente pode olhar, né, por mais que a gente avalie em questão desses assuntos, né, e em questão de argumentação cosmológicas, né, do cosmos, de tudo que foi criado, de toda a existência, né, nós vemos um assunto muito relevante, que mesmo antes de Deus trazer a existência, ele fala e anuncia na sua própria palavra. Isso ele traz essa revelação aos seres humanos. E mesmo quando a gente vê em questão dessa existência que Deus veio trazer, nós vemos em questão de grandes homens, né, que escreveram vários assuntos em questão de argumentação, falando que tudo isso que rege, que é trazido em movimento, né, isso tudo é essa causa, né, é a respeito que foi o próprio Deus que trouxe tudo isso à existência. Mesmo antes a gente vê em questão de Tomás de Aquino, né, que falou em questão desse movimento, que tudo isso vem da própria pessoa de Deus, nós vemos que Paulo fala isso, né, em sua carta dirigida aos irmãos que estavam lá em Colossenses, né, no capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele nos diz assim, ó, Paulo nos diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, ou seja, nós vemos que tudo foi criado. Mesmo antes de Tomás de Aquino falar, Paulo ele pegou, dirigindo a sua carta aos irmãos de Colossenses, falou a respeito de tudo que foi criado pela existência, ou seja, isso tudo veio pela própria pessoa de Deus. E uma das coisas que a gente pode olhar em questão desses argumentos teológicos, nós vemos em questão do patriarca Jó, em vários assuntos, em as suas próprias calamidades e aquilo que Deus veio trazendo, falando com o patriarca Jó, que bem antes mesmo dele existisse, ou seja, Deus ele veio o quê? Trazer a existência a todas as coisas, ou seja, Deus veio mostrando a Jó em questão da existência, que aonde ele estava, mesmo antes dele ser formado. Nós vemos em Jó capítulo 38, Deus falando isso com o patriarca Jó, falando: ó Jó, aonde você estava quando eu criei, que eu formei? Ou seja, Deus estava falando na sua palavra a Jó que ele tinha criado, que ele tinha formado, que ele tinha trazido o quê? A existência aonde ele estava, nesses exatos momentos. Então, ou seja, por mais que hoje nós vemos nos nossos dias muitas pessoas tentando falar a respeito da criação, a respeito da existência de todas as coisas, principalmente para aqueles que crê na revelação especial de Deus, sabe que tudo isso foi criado pela própria pessoa de Deus. Para aqueles que não acreditam, a gente tem várias argumentações, mesmo no texto bíblico nos mostra nessas argumentações que essas existências foram trazidas pela própria pessoa de Deus. E a gente vê em questão de leis físicas, principalmente tudo que no nosso universo, tudo no nosso planeta, tudo gira na sua perfeita órbita, ou seja, porque o próprio Deus criou esse planeta e ele criou todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Na sua própria vontade, nós vemos que Deus ele dirige tudo isso de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma lógica, de acordo com a Bíblia nos mostra, e nos fala que a causa de nós não sermos consumidos são o quê? Pelas misericórdias de Deus. Por mais que nós vemos tantos acontecimentos, tantas coisas ocorrendo, principalmente no nosso planeta, mas a gente sabe que o nosso Deus ele nos guarda, nosso Deus ele nos livra e sempre ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Ao mesmo tempo que as pessoas nos nossos dias não acreditam sobre isso, por causa da consequência do mal, mas a gente sabe que tudo que há no mundo, ou seja, Deus ele dirige e guarda e não permite, que o pior venha a ocorrer, por mais das descrenças, das pessoas nos nossos dias atuais. Então nós vemos no livro de Jó, capítulo 38, versículo 11, que Deus disse assim: até aqui virás e não mais adiante, e aqui quebrará o orgulho das tuas ondas. Se Deus não inventasse as leis físicas, os mares não teriam limites para obedecer. Você já pensou, Então, ou seja, você já pensou, principalmente o planeta Terra, nós vemos que 75% é composto de quê? Em questão dos mares, em questão das águas doces, em questão dos mares. Vocês já pensaram, se Deus não estabelecesse essa lei física, de acordo com, ele disse aqui no texto, no que simplesmente aqui, quebrarás o orgulho das tuas ondas, Ou seja, vocês já pararam e já pararam para pensar, se Deus não colocasse limite, em questão da lei física, quantas coisas poderiam ocorrer de pior, quantas coisas poderiam trazer uma desordem no mundo qual nós vemos. Ou seja, Deus ele simplesmente ele estabelece um limite em várias coisas, assim, nesse limite nós vemos o quê? A soberania de Deus em toda a criação humana. Então a gente vê em questão disso, E também a gente pode olhar no próprio livro de Jó, capítulo 38, versículo 36, nos fala um pouco em questão das leis naturais, Quem pôs a sabedoria nas camadas
de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? É Deus que dá a trajetória às nuvens e os meteoros, né? Isso aqui é igual a gente fala, mesmo que as pessoas não acreditam, né, em questão dessa revelação especial, mas pelo menos o que? Pela argumentação do texto teológico, nós vemos que tudo, né, está em perfeita paz, em questão, né, a gente vê dos planetas, em questão de tudo no nosso mundo, porque, ou seja, Deus ele coloca e estabelece limite sobre todas as coisas, né? E falando sobre a biologia, né, nós vemos também no texto de Jó 39, versículo 19, nos diz assim, ó, ou dás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas. Os animais foram criados por Deus com características que ele mesmo que determinou, né? Então a gente pode fazer uma aplicação sobre isso, né? Que a existência do universo, por exemplo, que a existência de um universo tão complexo é ao mesmo tempo tão organizado, testemunha a existência o quê? Do próprio Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vê no próprio nosso universo, nós acreditamos que essa existência seja pelo próprio Deus, ou seja, Deus ele sempre rege todas as coisas, por mais que talvez os seres humanos não acreditam, né? Não acreditam, mas a gente vê por vários textos nas Escrituras Sagradas, e esses textos nos mostram, né, que como Deus ele faz e rege todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, né? Ou seja, Deus ele não segue conselhos dos homens, não segue conselhos de religiões nem de filosofias, de seres humanos ou de qualquer outras pessoas que, por mais que tenham o seu mero entendimento, um vário conhecimento, né? Ou seja, Deus ele não segue esse tipo de linha de pensamento ou de conselho, né? Ou seja, bem antes dos seres humanos existir, Deus ele já existia, porque Deus ele é um ser superior, é um ser que existe por si só, né? Ou seja, um ser que é sem princípio de dias e sem fim, né? Ou seja, Deus ele é um Deus, ele é eterno, né? Ele é um Deus imutável, é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus onipresente, né? Que está presente em todos os lugares e ele é onisciente, né? Ou seja, muito antes de nós pensarmos em fazermos algo, ou seja, Deus ele já sabe, né? Ou seja, Deus ele conhece o coração dos homens, né? De acordo com o Salmo 139, ou seja, o Senhor nos conhece e nos sonda, né? Ou seja, por mais que os homens tentam ou planejam ou arquitetam seus próprios planos, ou seja, Deus ele já conhece e sabe, né? Ou seja, Deus só dá um momento de oportunidade para os seres humanos reconhecerem as suas práticas pecaminosas e se voltarem para a pessoa dele, né? Ou seja, isso é uma forma de reconhecimento dessa grandeza e dessa superioridade de um ser superior, a qual o Senhor nosso Deus ele é, né? Ou seja, a gente podemos olhar muito em questão de um argumento ontológico, né? Que a gente pode olhar do grego ser, né? Parte da ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que pode se imaginar. Se conseguimos pensar deste modo, então concluímos que este fato Deus existe, né? Então se a gente pensar por essa linha de pensamento, né? Se a gente pensar por essa linha de pensamento em questão do ser da pessoa de Deus, ou seja, a gente vai ter uma compreensão melhor, né, em questão a respeito do reino de Deus, a respeito da humanidade, a respeito do mal, a respeito de tudo que existe, né? Nós vamos ter uma compreensão muito mais lógica e coerente. Às vezes, em vez de ficarmos o que argumentamos, né? Às vezes argumentamos nas nossas próprias sabedorias, nas nossas próprias palavras a respeito da pessoa de Deus, né? Ou seja, quando a gente tem essa compreensão lógica e fazemos a aplicação do texto bíblico, né, em questão daquilo que Deus fala e trata na sua própria palavra, nós vamos termos uma compreensão muito mais lógica da existência do universo, da existência da pessoa de Deus, a existência de tudo que está neste mundo. Ou seja, será uma coisa mais coerente, mais lógica a respeito da pessoa de Deus. Uma das coisas também que, por mais que a gente está falando um pouco sobre questão de argumentação teológica, né, a respeito da pessoa
de Deus a respeito do mundo, do universo e tudo, muitos seres humanos eles têm, né, criado dentro de si um argumento moral, né? Ou seja, ser humano, se a pessoa faz algo de errado, a sua própria consciência o que o condena, né? Ou seja, isso aí não está atrelado a uma cultura, isso não está atrelado, né, a uma religião, porque isso a gente pode olhar que quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, nós podemos ver que Deus o que estabeleceu limites aos dois, né? E esse limite era o que? Há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns falam que era uma maçã, mas o texto bíblico não nos fala em questão se era uma maçã, mas a gente sabe que era o que? Um alimento, né? Que a árvore da vida estava ali no meio, né, do jardim, ou seja, que o homem não era para tocar. Ou seja, Deus estabeleceu o limite para que o homem não viesse o que? Desobedecer às suas próprias ordens. Ou seja, quando Adão, né, caiu no seu próprio erro, que sua mulher pegou aquele determinado fruto e comeu e deu a ele, simplesmente, ou seja, seus olhos foram abertos, né? Ou seja, porque Deus criou o ser humano para viver eterno, mas, ou seja, em questão da consequência do pecado, em questão da consequência dos seus próprios erros, seus olhos foram abertos, né? E ambos simplesmente o que? Quando os seus olhos foram abertos, né? E quando Deus passeava pelo jardim, procurava, né? Procurava e falava com o homem, né? Ou seja, naquele momento, devido ao pecado, devido ao erro que eles fizeram, né? Devido ao erro que eles fizeram, eles se esconderam da pessoa de Deus, né? Ou seja, isso aí a gente vê que é o quê? O ser humano, ele sempre tem algo dentro dele, né? Em questão do seu ser moral, ou seja, isso foi criado por próprio Deus, né? Dentro do ser humano, ou seja, isso não, como eu disse anteriormente, isso não está atrelado, né? Não está atrelado a uma cultura, nem atrelado à religião. Isso foi, Deus criou no ser humano, isso está criado dentro dele para lhe mostrar em questão da direção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então hoje, nos nossos dias, que a gente vê quando as pessoas cometem vários tipos de erros e práticas, né? Ela sabe, né, em questão que existe um ser superior que há de julgar essa pessoa, e alguns sabem que através desse ser superior elas aguardam em questão de uma justiça divina para que venha lhe satisfazer talvez um senso de injustiça que aquela pessoa está passando, né? Ou seja, isso aí é algo que foi criado no ser humano, ou seja, todo ser humano ele tem consequência daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Ou seja, isso é algo que nasce dentro da gente porque o Criador nos criou e colocou isso dentro da gente. Não está atrelado a nenhuma religião, não está atrelado a uma cultura, mas isso é uma coisa que está o quê? Criado dentro de nós, porque o Criador fez com isso dentro da gente, né? Então, ou seja, todo homem sabe de uma correlação da justiça vindoura, ou seja, Deus ele virá, né, julgar os seres humanos pelas suas práticas, pelos seus próprios erros, seus próprios pecados. Ou seja, todo ser humano ele sabe, em questão da justiça, sabe que existe um ser superior, né? Por mais que algumas pessoas falam em questão desse tipo de assuntos, alguns não acreditam, né, se realmente Deus é bom, se realmente Deus existe, porque existe tanto mal sobre a face da terra, né? Ou seja, isso é algo que foi criado por causa, não foi, foi criado por causa de quê? Do ato da desobediência dos seres humanos. Ou seja, o ser humano ele é muito voltado em fazer o que é errado, né? Ou seja, nunca fazer o que é certo, mas sempre fazer o que dá certo, né? Isso aí é algo que a gente tem visto muito hoje nos nossos dias atuais. Ou seja, Deus ele dá oportunidades aos seres humanos que eles se arrependam das suas próprias práticas, dos seus próprios erros e voltam para a sua própria pessoa, né? Então isso a gente viu hoje que Deus criou esse senso dentro do ser humano, e esse senso ele tem que procurar fazer a vontade de Deus, né? E a gente sabe que hoje, nos nossos dias atuais, o entretenimento, as coisas da atualidade do mundo hoje rouba muito o tempo, né, de estarmos com a pessoa de Deus, de aprendermos a sua palavra, de estarmos em famílias, né?
Isso é que a gente tem visto hoje em muitas famílias, caindo num verdadeiro declínio, e nesse declínio nós vemos que as famílias têm sido destruídas, e nessa destruição por falta de quê? Ter um maior compromisso, relacionamento com a pessoa de Deus. Então isso aí é algo que a gente vê em questão desses argumentos, né? Por mais que as pessoas não acreditem, mas a gente sabe que se Deus ele é bondoso e ele conhece, um dia ele irá voltar, enviar a primeira vez o seu filho, né? Veio ensinando-nos através do seu evangelho, né? Fazendo a reconciliação do homem com a pessoa de Deus, pagando aquilo que era merecido, pagando pelos nossos pecados, aquilo que a gente sabe que todos nós pecamos, né? Ou seja, devido a esses erros, nós vemos que Deus nos reconciliou através daquilo que seu Filho realizou ali no Calvário. Então fica esse pequeno estudo para a gente, para falar um pouco sobre esse assunto, né? Que é um assunto hoje muito correlacionado principalmente com a nossa atualidade, né? Principalmente hoje, nos nossos dias, a gente vê que as pessoas, os seres humanos estão voltados para muitas outras coisas, mas não tem sido voltado, né? Para refletir sobre a existência, sobre a criação, sobre tudo isso que foi formado, tudo isso hoje nos nossos dias atuais, né? Isso tudo tem uma causa e tem uma existência de um ser superior que nos criou e nos formou, né? Ou seja, que devido a ele ter nos criado, nos formado, Deus nos colocou para vivermos em harmonia com o planeta, em harmonia com os outros seres humanos, em harmonia com ele mesmo, né? Ou seja, essa relação que nos liga com a pessoa de Deus. É igual quando nós vemos em questão da cruz, né? Nós vemos em questão da questão da cruz, né? Em questão de um braço, em questão de uma haste, né? E sempre para cima nós vemos a questão da cruz, né? Sempre para cima nós vemos a nossa relação com a pessoa de Deus, e na vertical e na horizontal nós vemos o que? A nossa relação com seres humanos, né? A gente vê que a maioria dos mandamentos, eles nos mostram, né? Dos 7 relacionamentos nos mostra o que? A nossa relação, né? Com o nosso próximo, né? Isso aí nós vemos aqui questão de que? Uma relação o que? Horizontal, né? E quando a gente fala os outros 3 outros mandamentos, nós vemos o que? Uma relação que vertical com a pessoa de Deus, né? Então o ser humano ele sempre precisa ter essa relação com a pessoa de Deus. Isso vai o ajudar, né? Vai ajudar na sua vida, em questão da sua comunhão com a pessoa de Deus, e também em questão da paz interior, né? Que é uma paz que muitos seres humanos hoje nos nossos dias têm procurado, né? E essa paz só vai se encontrar na pessoa de Deus. Então eu vou fazer um minutinho de oração. Agradeço vocês que passaram alguns minutos conosco aqui, aprendendo um pouco, né? Em questão desses argumentos da pessoa de Deus, né? Esses argumentos conforme a gente falamos aqui. E agradeço a Deus a cada um de vocês, e que mais que Deus abençoe a vida de cada um. Vou estar fazendo essa oração neste momento, agradecendo. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por este momento que nós passamos aqui. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por esses assuntos. Te peço a Ti, meu Deus, que abençoe essa pessoa, abençoe o seu lar, sua casa, sua família e aqueles que hão de ouvir depois. Essa oração que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.